Nunca desistir de Jesus. Humberto Fabre pelo Espírito Geraldo Campos. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. Final. Capítulo 40. Posto de socorro. Devido aos excessos do imperador Vitélio, tão logo assumiu o poder, como o terceiro mandatário depois da morte do insano Nero, Vespasiano já se encontrava às portas de Roma para tomar-lhe o poder. Nossa comunidade tinha sobrevivido sem qualquer sobressalto, apesar das dificuldades da época, mas, com a confiança no Mestre e nossa disposição em trabalhar pela melhoria não apenas nossa, mas também dos nossos semelhantes, o que fazíamos e produzíamos no final dava para sustentar-nos razoavelmente. Os trabalhos de natureza espiritual também continuavam, de modo que havíamos agregado também o atendimento aos nossos irmãos que se encontravam na condição de espíritos, através dos dons da palavra, quando aqueles de nós que os intermediavam traziam as suas necessidades de criaturas que estavam em sofrimento, em sua grande maioria por desconhecerem a situação em que se encontravam, ou seja, que já não estavam mais entre os chamados vivos da terra. Com a coordenação dos bons espíritos, e principalmente da Valéria, a nobre dama espiritual que nos assistia em muitas ocasiões, recebíamos grande número de irmãos nossos que haviam sido militares, sendo muitos deles legionários que ainda se digladiavam com outros também, no mesmo estado em que eles se encontravam, como espíritos. Na sua maioria, dependendo do caso, várias das nossas reuniões precisavam ser realizadas com os mesmos espíritos, primeiramente para esclarecê-los de sua nova posição como seres espirituais e, em seguida, para procurar minimizar o ódio que por vezes os corroía daqueles com os quais haviam combatido. Muitos desses espíritos sofredores haviam se achegado a alguns dos membros de nossa comunidade, os quais possuíam maior sensibilidade, todos eles procurando auxílio, como verdadeiros mendigos de amor. Sabíamos que isso não era por acaso, pois o Senhor nos conhece em profundidade e sabe até onde somos capacitados para prestarmos ajuda àqueles que nos procuram. Passamos a ser um verdadeiro posto de socorro, não só para os espíritos ditos dos mortos, mas principalmente para as pessoas que necessitavam do básico, ou mesmo cidadãos da nossa elite que traziam problemas os mais variados nas questões ditas morais ou espirituais. Um dos casos mereceu especial destaque pela peculiaridade. Assim que a situação se acalmou em Roma, com a morte de Vitélio e Vespasiano assumindo o poder no dia seguinte ao fato, não demorou para sermos procurados pelo servo de um senador, o qual soube da nossa existência, pedindo que um dos nossos componentes fosse lhe fazer uma visita para tratar de um assunto urgente. A princípio, o Marte, que havia sido eleito por nós como o dirigente de nossa comunidade, preocupou-se pela situação, por conta da segurança de todos, pois, se um senador tinha conhecimento da nossa presença naquele local, aqueles que perseguiam os cristãos talvez estivessem também informados. Enquanto ele falava, a Valéria surgiu à minha frente, informando que eu me candidatasse à tarefa e buscasse a companhia de mais 2 pessoas, procurando sossegar o Marte em relação às suas preocupações justas. Procedi conforme a recomendação do nobre espírito e solicitei que o Rufus e o Octávio me acompanhassem. Assim que nos reunimos e apresentamos a eles a solicitação do senador, nos dirigimos até o servo e questionamos a respeito de quem se tratava. Tão logo recebi a informação, por mais confiante que eu fosse, um frio me percorreu a espinha, pois se tratava nada mais nada menos do que o questor Lacínio, aquele mesmo a quem eu servira por muito pouco tempo na Judéia, e que houvera, segundo o seu servo, sido promovido para o novo cargo. Tão logo se mudaram para Roma, a sua filha Rurina passou a ser vítima de uma enfermidade desconhecida. Todos os métodos já haviam sido empregados pelos Esculápios, sem que houvessem alcançado a mínima melhora. Naquele exato instante disse para mim mesmo: incrível como o Senhor nos dá a oportunidade de sanarmos situações mal resolvidas referentes aos problemas de relacionamentos deixados para trás, tenham eles o tamanho que tiverem. Bem, no entanto, não havia tempo para qualquer hesitação. Desta forma, nos preparamos com água e provisões e, apesar do servo estar na companhia de um outro e possuir uma biga e um cavalo,
por nos encontrarmos agora em 5 pessoas, iríamos nos colocar a caminho de retorno à grande cidade, em percurso que cobriríamos durante 2 dias, no mínimo. Capítulo 41. Alterações significativas. Apesar de nossa disposição, a viagem foi extenuante. Quando chegamos, cobertos de pó da cabeça aos pés, os servos que foram nos buscar procuraram antes providenciar um banho, vestimentas e alguma alimentação, itens estes que nos deixaram um pouco mais apresentáveis para o agora senador, que nos recebeu em sua sala de serviço. Cumprimentou-nos cordialmente e, para minha surpresa, pareceu-me muito mudado, perto da arrogância e do orgulho que demonstrava quando o conheci. Dizendo que os 2 servos eram os responsáveis pelo comando dos demais e de todos os trabalhos na residência, questionou-nos se havíamos recebido tudo de que necessitávamos. Retribuímos os cumprimentos e apresentamos a nossa gratidão pelos cuidados que nos foram dispensados, quando ele, olhando-me de maneira diferenciada, procurou se recordar do rosto que lhe parecia familiar. Visando atender-lhe em sua curiosidade, adiantei-me: Senhor, senador Lacínio, tive a oportunidade de servir-lhe quando de tua estadia na Judéia como questor, tendo sido alvo de uma pequena emboscada. Logo fui substituído por outro militar em condições físicas favoráveis para o amplo desenvolvimento das tarefas. Meu nome é Fídio, e gostaria de apresentar-lhe meus irmãos de doutrina, Rufus e Octávio. Ele olhou-nos com parcimônia, para dizer objetivamente em seguida: Lembro-me de ti, Fídio, e hoje sou eu quem, mais uma vez, necessita dos teus serviços, contudo, nessa oportunidade, em caráter diferenciado, porque a minha amada Rurina sofre de enfermidade desconhecida, definhando a olhos vistos, sendo muitas vezes acometida de verdadeira loucura, com atos e palavras desconexas. Recorda-te dela, não? Sim, senhor, uma jovem bela e saudável. Ele, com o olhar, demonstrou gratidão pela minha simples observação e continuou. Os problemas tiveram início de um momento para outro, como se ela, em determinados instantes, estivesse acometida por maus espíritos, verdadeiros demônios, que procuram me fazer acusações descabidas. Esses meus 2 servos de confiança, vendo que os esculápios nada conseguiram fazer, falaram a respeito de certa comunidade que gradativamente ganha fama pelas curas que vem alcançando junto à população mais carente do nosso império. Como não tenho absolutamente mais nada a perder, gostaria de tentar um último recurso, antes que a minha filha morra de inanição. A princípio, a informação sobre a fama que vinhamos conquistando como comunidade não me pareceu muito animadora, pois, a qualquer instante, poderíamos ser mais uma vez presos e, com absoluta certeza, executados. Todavia, o momento não comportava maiores indagações ou qualquer apontamento a respeito, mas sim precisávamos, de nossa parte, dizer-lhe a verdade. Senador, agradecemos as tuas palavras, em meu nome e dos 2 irmãos que me acompanham. Saibas, entretanto, que tudo faremos para aliviar as condições de nossa irmã Rurina. Peço então que o Senhor nos conduza até os aposentos da jovem, para que possamos analisar a situação. Vale salientar, senador, que não somos criaturas as quais produzem milagres, e sim simples servidores do nosso Senhor, cuja misericórdia se estende a mancheia sobre todos os seus tutelados no mundo. Notei que o meu interlocutor não entendeu sobre o que eu procurava esclarecer, no entanto sua face mais envelhecida demonstrava o sofrimento que lhe corroía o íntimo. Eu imediatamente pensei: meu Deus, como a dor baixa a servidão dos espíritos mais endurecidos. Uma pena que ela tenha que surgir na vida das criaturas que insistem em não evoluir pelo amor, recomendação essa do próprio Jesus, ensinando a aplicação de fazermos todo o bem que nos seja possível, perdoando, amando e, acima de tudo, servindo sem paga. Ele, um tanto cabisbaixo, em uma atitude visivelmente alterada pela experiência dolorosa pela qual passava, disse em tom de voz reduzida: Peço que me acompanhem. Capítulo 42. Justiça equivocada. Acompanhamos em silêncio o senador e ainda não havíamos alcançado os aposentos da jovem Rurina, quando ouvimos uma voz rouquenha e um tanto abafada dizer:
O que querem de mim, seguidores miseráveis do crucificado? Voltem para as catacumbas que costumam frequentar, como verdadeiras ratazanas que são, alimentando-se das podridões do local. O senador nos olhou um tanto atônito, como se as observações houvessem sido devidamente orquestradas previamente, por algum procedimento mágico ou coisa semelhante. O Octávio se acercou e disse: Senador Lacínio, não te surpreendas com as palavras dirigidas a nós outros. Tratamos em outras oportunidades deste tipo de ocorrência e tudo faremos para apaziguar o espírito que aí se apresenta através do corpo de tua filha. Diante do fato, o senador demonstrava, por meio de seu rosto pálido, toda a fragilidade de um pai que não houvera alcançado resultado algum na melhoria de sua filha, sentindo-se mais impotente pela própria demonstração de seu desconhecimento diante do que ocorria, porque falou sem qualquer reflexão: esse maldito demônio sabe das coisas passadas e algumas vezes daquelas que ainda não ocorreram, como agora. Foi a vez do Rufus se manifestar, procurando não lhe ferir as crenças, pedindo: Senhor, não desanimes e, a partir deste instante, ore para os deuses de tua preferência para que eles nos auxiliem no intento. Entramos no ambiente onde se encontrava Rurina, tendo o seu pai à nossa frente. A cena que se desdobrava era de uma miserabilidade absoluta, contrastando com o luxo do local. A pobre jovem, esquálida e esbranquiçada como um cadáver, jazia literalmente amarrada ao leito, debatendo-se para sair daquela condição absurda. Subitamente, acalmou-se e dirigiu o olhar para o senador, apresentando todo o seu ódio em suas palavras: Maldito sejas, Lacínio, pois nos espoliaste do pouco que tínhamos, ordenando que nos tirasse a vida, a minha e de minha pequena família, depois que reclamamos por direito o que nos pertencia. Tenhas em conta que nos vingaremos através desta tua filha, e não adianta fazeres absolutamente nada para nos retirardes daqui, porque ela nos pertence, a mim e ao meu filho, que me auxilia nesta empreitada, junto a essa que passamos a tratar como nossa meretriz. A figura do antigo e orgulhoso questor desmoronava a olhos vistos à frente daquelas palavras acusatórias e agressivas. Mesmo procurando nos demonstrar que se mantinha senhor de si, precisou fazer enorme esforço para conseguir conter as lágrimas que insistiam em querer ser derramadas. O espírito que subjugava a jovem Rurina, percebendo o momento de fragilidade do senador, continuou sarcástico: Choras agora, maldito orgulhoso? Pois irás chorar muito mais com a tortura que implementaremos em tua filha, não importando que estes imbecis que mandastes chamar procurem fazer algo, pois não deixaremos o que nos pertence. O Octávio, que possuía uma postura moral e uma fé que sempre se mostrou inabalável em nosso mestre, achegou-se da moça e, dirigindo as suas palavras ao espírito, falou em tom enérgico: Basta! As tuas agressões não alcançarão resultado algum e somente irão agravar teus padecimentos, porque, enquanto estás subjugando esta jovem, és prisioneiro da situação, tanto quanto o teu filho. A justiça do nosso Senhor se fará no momento oportuno, não sendo as tuas ações as melhores medidas para que ela se cumpra. Por agora, rogo que sossegues o teu coração, para que as luzes do Senhor possam abrir-lhe novas oportunidades. O que tu dizes que te pertence por direito será restituído se assim for, todavia, já te perguntaste se não estás vivenciando o resgate de ações impetradas contra os teus vizinhos. Sabemos que um ato de violência não justifica qualquer outro, então deixes que a lei do soberano haja no momento adequado e pare de imputar-te tanto sofrimento, aceitando o convite de tua esposa e filha que estão ao teu lado e que vieram te buscar, juntamente com o teu primogênito. Ato contínuo, o Octávio, fazendo um sinal para o Rufus, pediu que ele impusesse as mãos na cabeça de Rurina, transferindo os fluidos balsamizantes para a enferma e, em paralelo, alcançando os dois outros pacientes do ódio. A serenidade tomou conta do ambiente e, por solicitação do amigo, que a rigor tornara-se o dirigente daquele atendimento, foi-me incumbida a realização da prece. Roguei naquele momento, tocado de gratidão, as bênçãos dos bons espíritos, do nosso Mestre e do Pai Maior, podendo conferir em instantes, com o dom de minha visão, luzes prateadas apresentarem-se no ambiente,
trazendo com elas um perfume de flores do campo, sutis e ao mesmo tempo reconfortantes. A Hurina entrara em um sono profundo e reparador, demonstrando estar desligada daqueles dois espíritos opressores. Por um sinal do Octávio, foi-nos recomendado que afrouxassemos as cordas que prendiam a jovem ao leito. Logo após o cumprimento da tarefa, nos retiramos todos, sendo que o senador, emocionado como se encontrava, conduziu-nos para uma outra sala do luxuoso palacete, onde estava a Beona, a sua esposa e mãe de Hurina. Ela, visivelmente muito mais abatida do que o seu marido, antes mesmo que fôssemos apresentados, questionou: como está Hurina? Que se passou com a minha amada criança? Foi o próprio senador que, se achegando um pouco mais da esposa, esclareceu: acalma-te, porque nossa filha encontra-se melhor, graças a esses senhores, os quais gostaria de apresentar-lhe, sendo que um deles não nos é desconhecido. Fazendo as referências a mim inicialmente, terminou por apresentar os outros dois irmãos que me acompanhavam. A Beona, em um gesto incomum para uma patrícia romana, aproximou-se de nós três e, tomando-nos à destra, beijou-a, como se houvéssemos nos transformado em verdadeiros deuses à sua frente, gesto esse que todos nós retribuímos em sinal de profundo respeito pela senhora, mas, antes de mais nada, uma nobre mãe com o seu coração partido. Capítulo 43. Reconforto. Ainda fruíamos as benesses daqueles momentos especiais, quando o senador quebrou o silêncio que se fizera, perguntando: senhores, suponho que a minha querida Hurina esteja curada, depois de afastado o espírito malévolo, não? Foi o Octávio que se adiantou na resposta. Nobre senador Lacínio, lamento informá-lo que tal ainda não se sucedeu, pois os serviços iniciais realizados por nós, pela graça do nosso Mestre Jesus, apenas neutralizaram a ação do espírito momentaneamente. Creio que ele retornará a agir, e com a possibilidade de mostrar-se ainda mais violento. Daremos seguimento na assistência que iniciamos, visando convencê-lo a buscar novos caminhos, todavia, não pensemos que tal proposta não irá exigir de nós certa dose de sacrifício. A Beona, que nos ouvia demonstrando um ar de profunda preocupação, já com lágrimas incontidas, questionou: o que teremos que fazer para acalmar tal criatura, uma vez que as nossas obrigações junto aos deuses estão sendo cumpridas à risca, no sentido de eles atuarem em nosso favor? Octávio continuou com tranquilidade as suas explicações, respeitando os valores relacionados à crença dos anfitriões. Senhora, ainda não sabemos de quem se trata e quais as demandas, porém temos diante de nós irmãos que se sentem ultrajados e espoliados, e não simplesmente espíritos demoníacos. São, em essência, pessoas como nós, apenas desprovidos do corpo de carne que utilizamos durante certo período enquanto nos encontramos neste planeta, demonstrando com clareza que a vida continua com características muito semelhantes a essa em que nos encontramos, onde valores, crença, opiniões e posturas não são alteradas pela simples morte deste corpo que envergamos agora. Exatamente por isso, nossos amores e também nossos rancores não se dissipam pura e simplesmente, como num passe de mágica, e sim através da prática do bem, que nos conduzirá aos benefícios em nós mesmos, pois somos, em essência, o bem e o amor, e, uma vez exercitados, nos distinguem dos demais reinos da natureza, uma vez que já nos encontramos como espíritos. A senhora estava impressionada com as palavras do Octávio, que agia totalmente inspirado pelo seu guardião espiritual. Ela, não se contendo, perguntou: que deuses são esses que te atendem, abençoando as tuas palavras, Senhor? Nobre senhora, não se tratam de deuses, e sim do Criador de todas as coisas, nosso Pai, cujo Filho e nosso irmão, Jesus, o Messias que esperávamos, veio nos trazer a boa nova, para que nos transformemos pela prática do amor ao nosso Deus único sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Mas, Senhor, o Jesus referido não se trata do carpinteiro crucificado, por ter sido julgado e considerado culpado pelo seu posicionamento equivocado de considerar-se um rei. Ele mesmo, Senhora, com a retificação de que ele não passou por um julgamento, e sim por uma condenação pura e simples,
orquestrada pelos poderosos que buscavam continuar garantido o seu bem-estar acomodado e egoísta. Também jamais considerou-se um rei ou foi aclamado como tal, porque o poder passageiro de reis, rainhas, imperadores e demais posições de mando nunca foi alvo de seus reais interesses. Jesus veio nos salvar de nós mesmos, ensinando e exemplificando que alcançaríamos a salvação, ou seja, sairíamos da ignorância daquilo que somos em verdade, espíritos e filhos do Altíssimo, através da prática do amor desinteressado, até o término de nossas jornadas neste mundo. Abeona demonstrava estar impressionada com a singeleza das palavras de Octávio e ao mesmo tempo pelas emanações de seu coração amoroso, que envolvia em doces eflúvios todos que nos encontrávamos no ambiente. O senador, homem prático e voltado aos negócios, interrompeu a continuidade do diálogo, questionando: muito bem, senhores, gostaria de saber então qual será o custo exigido para que o tratamento de minha amada Rurina tenha continuidade. Mais uma vez, o Octávio olhou-o com suprema bondade e respondeu: Senador Lacínio, o nosso mestre nos ensinou que devemos dar de graça aquilo que de graça nos foi dado, sendo que o que faz a mão direita à esquerda não precisa ficar sabendo. Não negociamos com as bênçãos que não nos pertencem, senador, pois elas são de propriedade única e exclusiva de Deus. Sendo assim, faremos tudo o que estiver em nosso alcance no sentido de devolver a paz ao seu lar e a saúde à sua estimada filha. Olhei para aquela figura antes empertigada que eu conhecera e notei em sua fisionomia a surpresa com a resposta, porque, com todo o seu poder, fortuna e luxo, era óbvio que aqueles que se aproximavam dele, na sua grande maioria, o faziam pelo mais mesquinho interesse. Ele, com respeito, agradeceu-nos e, ao término de suas palavras, o Octávio disse-lhe: somos gratos pelas tuas palavras, senador Lacínio, no entanto, tenha convosco a plena certeza de que somos meros instrumentos nas mãos de Jesus. Se assim o Senhor achar conveniente, agradeça a Ele e ao nosso Pai e Criador. Capítulo 44. Possível acordo. A exaustão era visível em todos nós, mas particularmente em mim, no Octávio e também no Rufus, não somente pelas energias despendidas junto à enferma, mas incluía-se a viagem que fora rápida e penosa. O senador recomendou-nos o descanso, solicitando a um dos seus servos que preparasse um aposento, incluindo água e algum alimento à nossa disposição. Pedimos a permissão do casal e nos retiramos. Pelo estado em que nos encontrávamos, nos acomodamos no amplo aposento e, em minutos, estávamos os três em sono profundo, o qual não durou muito tempo, pois uma hora mais tarde ouvimos gritos pelo palacete, dando-nos a impressão de que algo sério saíra do controle. Nos levantamos rapidamente e fomos em direção ao local de onde partiam os brados. Lá chegando, constatamos que a Rurina, ou melhor, a entidade que a subjugava, havia conseguido se soltar das amarras que foram afrouxadas. A apresentação da pobre jovem era sofrível, com as suas vestes feitas em frangalhos, possuindo ela um punhal em suas mãos, com o qual produzia alguns cortes em seu corpo e ao mesmo tempo ameaçava os servos e os seus pais, querendo atacá-los caso se aproximassem. A entidade através do corpo da jovem vociferava exigindo justiça a qualquer preço, dirigindo-se diretamente para o senador, o qual era chamado de espoliador e assassino. O Rufus, sem qualquer temor, aproximou-se da Rurina e, ao fazê-lo, a entidade que a subjugava buscou intimidá-lo, avançando em sua direção, contudo, para minha surpresa, ao ficar a poucos passos do velho legionário, literalmente desabou à sua frente, como se houvesse recebido uma dose de alguma erva poderosa e de efeito imediato. Olhei na direção do Octávio, que apenas informou em tom de voz discreto: trata-se de sua condição moral mais elevada que a entidade, incluindo também a capacidade energética que ele possui, conforme é do nosso conhecimento. A moça espumava, contorcendo-se à frente do Rufus, que se abaixou e fez a imposição de mãos em sua fronte, acalmando-a logo em seguida, enquanto procurávamos tranquilizar a Abeona, cujo coração materno estava cheio do horror produzido pelas cenas. Acalmada a situação, levamos a Rurina de volta ao seu quarto, colocando-a da forma mais confortável em seu leito,
enquanto o Octávio recomendava que nos reunissemos nós três no aposento que nos fora designado. Procedemos conforme a sua orientação, quando ele então sugeriu: precisamos entrar em contato com os espíritos que atuam através do corpo da Rurina e, para isso, peço que o Rufus, que possui o dom da palavra, sirva de intermediário. Sentamo-nos em círculo e o Octávio sugeriu que eu fizesse a prece, solicitando a proteção do nosso mestre e dos bons espíritos. À medida que eu recitava o Pai Nosso, o ambiente se alterava, trazendo-nos luzes que pareciam higienizar o ambiente espiritual do local onde nos encontrávamos, com o surgimento em seguida da Valéria, a nobre dama que nos atendia em momentos tão delicados. Pela comunicação mental realizada comigo, ela informou que traria um dos espíritos, exatamente aquele que se mostrava mais revoltado, uma vez que o outro, posicionado como seu filho, apenas recebia comandos do pai. O Rufus se concentrou e, assim que o Octávio fez a invocação, a entidade se manifestou ruidosamente, exigindo explicações: que pensais que sois para prender-me e colocar-me colado a esse amigo de usurpadores? Exijo que me soltem imediatamente. Com a tranquilidade que lhe era característica, o Octávio falou: não somos amigos de usurpadores, e sim simples servidores de Jesus, procurando apresentar-lhe opções novas para a tua vida e também do teu filho, que escravizas tanto quanto a jovem que lhe serve de veículo da tua vingança. O espírito pareceu cuspir fogo, demonstrando todo o seu ódio, quando replicou: como ousas acusar-me de escravocrata, quando exijo apenas que a justiça seja feita, maldito intrometido? Meu irmão, a justiça que exiges é apenas o disfarce da vingança, a qual te acrescentará maiores dissabores e sofrimentos, porque assumes responsabilidades diretas diante das leis do Altíssimo, agravando situações por demais complicadas. Sugiro que possamos negociar como criaturas que buscam uma solução para um problema que poderá se estender, sem proveito para qualquer parte. Hoje tu fazes sofrer o homem que te prejudicou, contudo, não elaboras que estarás promovendo dores para a tua própria família, que procura te assistir sem alcançar qualquer resultado, pois não podes dar-lhes a devida atenção, por estares voltado apenas a exalar o ódio em teu processo de vingança. Naquele exato instante, a Valéria aproximou-se do Octávio, e pareceu quase fundir-se ao querido amigo. Através dele, deu continuidade: tu, meu irmão, falas em justiça. Por que então não utiliza deste momento precioso e não demandas para que ela seja feita? Novamente a entidade espumou de ódio ao responder: como? De cobrador coloca-me na condição de simples devedor. Maldito sejas! A nobre dama, pelo dom do Octávio, não se alterou e continuou tranquila, tal qual era a condição do seu intermediário. De forma alguma acuso de cobrador ou devedor, porém, por que continuar nesse martírio para ti mesmo, quando podes solver os compromissos com o teu vizinho, Hanã, de quem tomastes parte de suas terras, quando este lhe devia uma certa quantia irrisória? Não agistes também como um espoliador? Queres justiça? Termina por saudar com o que te pertenceu por um instante em tua existência neste mundo e vá tratar daqueles que te amam, porque a justiça, como queres que seja feita, será da responsabilidade do Altíssimo, sendo que dela nenhum ponto que esteja em desacordo poderá deixar de ser saudado. Pensa em tua esposa e filhos, libertando-se deste ódio que te corrói. Nota: tua Raquel aí está acompanhada da tua filha, que vieram buscar-te e também ao teu filho, para que partas para o mundo das luzes e poderás um dia retornar envolto em melhores disposições, para que reflitas na vida terrena o homem sério que pretendeu ser, sem que isto te custe maiores dores, pelos efeitos da ganância e do egoísmo. O espírito, através de sua manifestação pelo Rufus, procurava conter as lágrimas diante da realidade que se estampava à sua frente. Esforçando-se, respondeu: farei como sugeres, desde que a propriedade que está sob direito deste senador seja entregue ao Hanã, sem qualquer custo. Tudo faremos para que tal ocorra, já que a tua solicitação é de acertar contas que poderiam ser cobradas pela dor em futuro breve. Sendo assim, para que finalizemos nosso acordo, como te chamas? Absalom é o meu nome. Muito bem, Absalom.
Tranquiliza-te agora e peço que ores conosco, acompanhando as nossas palavras. Neste momento a Valéria se afastou um pouco mais do Octávio e, através apenas de um fio luminoso de sua fronte, que se prende à do nosso irmão, recitou o Pai Nosso, em tamanho envolvimento de amor e paz que nos emocionou a todos. Capítulo 45. Conversação impactante. Nossos serviços se encerraram em um clima de ordem e paz, dando-nos a certeza de que o acordo realizado com o Absalom, se devidamente cumprido, poderia alcançar o sucesso desejado em relação à saúde espiritual e física da jovem Rurina. De posse dos nomes, fomos em busca do senador, que, informado por um de seus servos, nos atendeu prontamente em sala reservada. Foi o Octávio que solicitou que eu intermediasse o diálogo junto ao Lacínio, o que fiz iniciando com muito tato: nobre senador, em relação à tua amada filha, demos continuidade nos serviços assistenciais em nome de Jesus e obtivemos uma comunicação de suma importância para a solução definitiva do drama que vivencia a jovem Rurina. Como ele me ouvisse atentamente, então, decidi ser mais direto, perguntando: Senhor, recorda-te dos nomes Absalom e Raquel, casal possuidor de uma propriedade e também pais de 2 filhos, um rapaz e uma moça. O questionamento não causou qualquer constrangimento visível nele, até porque estava à nossa frente um homem acostumado às técnicas do disfarce perfeito, para sobreviver no ambiente de intrigas onde ele mesmo era um dos francos participantes. Como ele ficasse procurando pela memória, naquele exato momento eu identifiquei a figura sutil da Valéria que surgia ao lado dele, sinalizando para que eu continuasse, inspirando-me o nome da região, Judéia. Amparado pelo nobre espírito, continuei sem qualquer embaraço: seriam moradores de uma região da Judéia, e, por algum motivo que não nos foi revelado, a propriedade que lhes pertencia poderia ter sido transferida para o Senhor. Esta informação procede? Ele continuou frio e impassível diante das minhas palavras. Se não fosse o aguçamento da minha sensibilidade, seria impossível identificar em sua postura qualquer item que lhe traísse a segurança. Sem qualquer afetação, o senador respondeu: pode ser que alguns dos meus secretários tenham feito negócios com o mencionado casal, contudo, creia-me, não é da minha lembrança. Mas por que questionas a respeito desse episódio que me parece não ter qualquer importância? Nobre senador, perdoa-me, porém o episódio é de importância fundamental, pois o comunicante, através do dom da palavra do nosso Rufus, informou que a propriedade que lhe pertencia foi transferida para o Senhor, sendo que a cura efetiva de sua filha, ou seja, o afastamento dele em definitivo, somente será realizado com a transferência da mencionada propriedade para um daqueles que foi um dos seus vizinhos, de nome Hanã, com o qual o Absalom possui dívidas de caráter moral, por ter lhe tomado certa quantidade de terras. Por uma dívida irrisória daquele para com ele. A reação era esperada por nós 3, porque, ato contínuo, Lacínio bradou: que pensam? Entram em meu lar e fazem exigências descabidas em nome de demônios que atormentam a minha vida e de minha família. Exijo, principalmente de ti, Fídio, que te retrates imediatamente, para em seguida saíres desta casa em paz, pois não estás na condição de acusar-me de qualquer ato menos digno. Neste exato instante, a Valéria colocou a sua destra sobre a fronte do senador, que em seguida abriu seus olhos desmesuradamente, dando alguns passos para trás, sendo impedido em sua continuidade, por alcançar um triclínio que estava no caminho, o qual permitiu que ele sentasse, demonstrando a surpresa que lhe tomara, por lhe faltar forças em suas pernas. Identifiquei, pelo meu dom da visão, a figura do Absalom, que se aproximou e, comunicando-se mentalmente com o senador, disse: irás me devolver, através de transferência ao Hanã, o que me tomastes, ou não deixarei a tua vida em paz. Saibas que ainda teremos contas a acertar em futuro breve, pelo que me causastes, a mim e a minha família, porque, além de ter me expropriado, tirou-nos a vida. A surpresa era tamanha que o senador não conseguia articular uma palavra sequer, pois os seus lábios tremiam, além de sua expressão estar tomada de completo terror. Valéria suspendeu o evento e dirigiu-se para o Absalom, sugerindo que ele se retirasse do ambiente.
Aguardamos pacientes para que o Lacínio se recuperasse um pouco mais. Tão logo isto se deu, ele disse ainda, sob forte impacto, que mágica é essa que os teus deuses promoveram? Para evitar maiores elucubrações sobre a ocorrência, eu esclareci, não se trata de mágica alguma, senhor. Apenas as condições lógicas da continuidade da vida, onde afetos e desafetos simplesmente não desaparecem. Uma das possibilidades de minimizar os nossos tropeços é quebrar os grilhões de ódios e de situações mal resolvidas, procurando fazer todo o bem que nos seja possível e a justiça que esteja ao nosso alcance. Caso estejas convencido do que é necessário realizar, não percas mais nenhum instante. Fez o que é certo e terás um pouco mais de paz, até que um dia acertes com esse homem e sua família as incorreções de um passado próximo. Aquela figura poderosa se mostrava completamente batida à nossa frente. Para que ele não entrasse em condição de flagelação moral, o Octávio aproximou-se e, aplicando as suas mãos sobre a cabeça do senador, transferiu-lhe fluidos balsamizantes, diminuindo a agitação em que o Lacínio se encontrava. Momentos depois, mais refeito, ele falou: verei o que posso fazer. Enquanto isso, peço que retornem aos aposentos que lhe foram designados. Capítulo 46. Acusações. As horas se passaram lentas no aposento que nos fora designado, até alcançarmos a noite e nos recolhermos em definitivo. Todavia, não demorou mais do que 2 horas, quando todos no palacete já se encontravam repousando, para gritos de terror despertarem tanto a criadagem como também os seus proprietários. Eles provinham do quarto da jovem Rurina, para o qual acorremos célere. Ao entrarmos, já se encontravam no local os seus pais e a pobre moça sendo relativamente contida por 3 ou 4 servos, que, apesar de possuírem forte compleição corpórea, lutavam bravamente na tentativa de acalmá-la. Mais uma vez a intervenção do Octávio não se fez esperar. Ele aproximou-se e iniciou um diálogo com a entidade que se manifestava através da Rurina, que, a princípio, somente emitia altos gritos e palavras desconexas. À medida que o interventor pedia calma, o espírito terminou por aceitar o direcionamento, permitindo que colocassem a jovem recostada em um triclínio, dando oportunidade para que eu e o Rufus fizéssemos a imposição de mãos, transferindo-lhe fluidos balsamizantes. Tão logo a paz foi reinando no ambiente, o Octávio questionou a entidade: pelo que me parece, o nosso irmão não está com interesse em cumprir com o acordo proposto, uma vez que retornou a implementar doses elevadas de sofrimento para a nossa estimada irmã. Não houve resposta imediata e todos permaneceram em um silêncio que chegava a ter um certo ar perturbador. Decorrido um tempo maior do que o esperado, a entidade passou inicialmente a emitir, através da Rurina, silvos estranhos, para finalmente se manifestar, dizendo: tu te fias que este infiel irá cumprir com a parte que lhe cabe. Tens alguma confiança neste espoliador assassino de que o nosso acordo seja cumprido? De minha parte, quero que saibas que não descansarei enquanto este ser abjeto não transferir a propriedade ao Hanan. Caso não o faça, destruirei a vida de sua filha. A Abeona, que estava próxima, já em prantos, caiu de joelhos e pediu: por quem sois, pelos deuses, te suplico que tenhas misericórdia, pois minha filha não pode pagar pelos danos que o meu senhor esteja praticando. Misericórdia te peço. Ela teve as suas palavras interrompidas com a manifestação do espírito de forma cruel: cala-te, mulher, pois não sabes o que dizes. Queres misericórdia, mas como será possível, se esse maldito a quem chamas de Senhor não teve a mínima para comigo e minha família? Questiona-o e verás que ele não passa de um sanguinário. O senador, que se mantinha impassível, ordenou que os servos se retirassem, incluindo a sua esposa, que, na condição de mulher, não possuía voz ativa para aquele tipo de questionamento ou qualquer outra manifestação que ferisse os interesses do marido. Porém, quando ela se retirava do aposento, o espírito voltou a falar através de sua filha: vês, mulher, como esse teu marido não vale coisa alguma, pois procura esconder a sua perfídia, ordenando que todos se retirem. Sendo ele um questor ou senador, pouco importa, saibas que tu vives com um patife covarde, que sequer assume as suas culpas.
Lacínio quis replicar, entretanto Octávio sugeriu-lhe silêncio e voltou a se dirigir para o espírito. Absalom, meu irmão, peço, em nome do nosso Deus, o de Moisés, que é o mesmo que Jesus nos apresentou como Pai, que nos dê certo período de tempo para solucionarmos este problema. Sabes bem que tens a nossa palavra nesse cometimento e tudo faremos para que se cumpra. Por enquanto, pedimos que deixe a nossa irmã em paz, porque a sua resistência está por demais debilitada e logo não será mais possível mantê-la viva neste mundo. Rogo em nome do Altíssimo que o teu coração de esposo e pai possa nos atender. O silêncio retornou ao ambiente e o Octávio fez uma prece, pedindo para que a paz se estabelecesse no coração daquele espírito tão revoltado, e também que o Senhor iluminasse a mente de todos os presentes, para que a melhor solução fosse encontrada. Encerrada a rogativa com serenidade, porém com firmeza, o Octávio se dirigiu ao senador, orientando: Senhor, peço que mantenhas a vigilância sobre a tua filha e também que a tua esposa possa estar presente, pois somente um coração materno possui a força do amor de Deus em nosso planeta. Por agora, permitas que nos retiremos. O Lacínio apenas fez um gesto com a sua cabeça nos autorizando a sair de sua presença para nos dirigirmos ao nosso aposento. Capítulo 47. Questão de justiça. Nos recolhemos com a certeza de que a jovem teria uma noite tranquila, principalmente depois de orarmos para que os bons espíritos, sob a égide de Jesus, continuassem a atender aquelas duas famílias em compromisso de regeneração futura. Adormeci depois das nossas preces, um tanto intrigado com o quadro que se estampara à nossa frente, em relação à cobrança do Absalom, utilizando para isso a filha do senador. No entanto, quando estamos interessados no aprendizado, de alguma maneira as entidades nos assistem, nos atendem, não nos aspectos curiosos simplesmente, mas sim quando procuram demonstrar a justiça das leis soberanas que nos regem a vida em qualquer parte do universo. Vi-me saindo do corpo suave e tranquilamente, sensação essa que já experimentara outras vezes e não me causava mais nenhum tipo de constrangimento, por entender que, no processo do sono natural, essas ocorrências são habituais, por sermos espíritos que utilizamos de um corpo e não apenas o invólucro físico que nos envolve. A veneranda entidade já de há muito conhecida, a nobre Valéria, apresentou-se e, tomando a minha destra, dirigiu-me para um ambiente simples, contudo aconchegante, que se assemelhava a uma simples choupana, onde, ao adentrarmos, um senhor que me pareceu um patrício atendeu-nos, perguntando: Senhora, esse é o aluno ao qual referistes? Este mesmo, senhor. O ancião virou-se em minha direção indicando um triclínio, informando: Reclina-te ali e relaxa, porque iremos te esclarecer como as leis do nosso Pai, que vigem no universo, funcionam com o máximo de sua justiça. Reclinei-me conforme me fora indicado e aquele senhor, impondo a sua destra sobre a minha fronte, induziu-me a um sono leve, dando-me a sensação de estar sendo levado a uma das primeiras regiões recém-conquistadas pelos romanos, onde os vencidos sobreviventes eram escravizados para serem comercializados de forma inadequada por alguns dos oficiais que comandavam a operação. Havia um jovem mercador, cujas características muito se assemelhavam em traços com a filha do Lacínio. Uma voz que me orientava mentalmente disse: Fídio, observa que, entre os escravizados, está um rapazola com não mais de 11 anos, que está sendo alvo de curioso interesse pelo jovem mercador. O menino em questão é hoje o filho do Absalom, que se encontra em espírito ao lado do seu pai, que, junto a Raquel e também a sua filha, foram todos feitos escravos, sendo que o jovem mercador, em realidade, é a Rurina, e os oficiais que procedem à comercialização ilegal, dois deles são hoje o Lacínio e a sua esposa, a Beona. Logo, a justiça de Nosso Senhor se fez na condição de aproximar ambas as famílias na Judéia, para que pudessem se acertar em relação ao ódio que geraram entre elas, mas a ganância novamente imperou no coração do senador, que, mais uma vez, comprometeu-se, comprometendo também o resgate de todos os envolvidos, e consequente acerto com a família do Absalom, no sentido de construírem uma ponte para o amor. As oportunidades surgem à nossa frente, porém não nos é cerceada a liberdade de escolha em relação aos nossos compromissos.
O senador acumula agora a maior dose de débito diante das leis soberanas, e, conforme eu te informei, ele agregou ainda a responsabilidade em não permitir, de certa forma, os resgates daqueles que hoje são os seus familiares, com os espíritos que um dia eles se fizeram devedores. Nota como não existem coincidências nas leis de Deus e ninguém passa por uma experiência que não necessite. Desperta agora e reflete sobre isso. O ancião pareceu tocar-me na fronte e despertei suavemente no leito que eu ocupava. O restante da noite passei meditando sobre a justiça do Senhor, conforme Jesus ensinara, que até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão todos contados, por sermos seus filhos e filhas, e estarmos totalmente integrados em seu amor. Capítulo 48. O bem, pelo bem. Com os primeiros raios de sol, um dos servos do palacete apresentou-se trazendo-nos um pouco de alimento para o desjejum, solicitando que, assim que terminassemos a refeição, nos dirigíssemos até a sala de trabalhos do senador. Nós procedemos conforme a orientação recebida e, ao chegarmos ao local indicado, um dos assistentes do Lacínio pediu que aguardássemos para sermos anunciados e recebermos a autorização para entrarmos. Aguardamos por cerca de 1 hora ou um pouco mais até sermos atendidos. Ao entrarmos no ambiente, ficamos em pé diante do senador, que se encontrava recostado em um triclínio. Olhando-nos inicialmente um tanto contrariado, disse secamente: estou encaminhando os documentos necessários para a Judéia, com homem de minha confiança, no sentido de a transferência ser realizada para o Hanã, tomando os cuidados para que tal ocorra somente depois de constatar que a minha amada filha esteja livre dos demônios que a atormentam. Neste exato instante, a nobre dama Valéria surgiu em minha visão, informando-me mentalmente que o Absalão e seu filho já haviam sido encaminhados para local conveniente, junto com a esposa e a filha, que vieram buscá-los. Disse apenas isso e sua imagem foi desaparecendo gradativamente. Tomei então a palavra e disse: Senador, peço que não te preocupes, pois a jovem Rurina ficará bem, necessitando apenas que se recupere a saúde um tanto debilitada, por alimentação conveniente, entre outras práticas da senhora tua esposa, dentro dos vossos costumes. Ele pareceu não prestar muita atenção nas minhas palavras, pois virou-se na direção de um dos seus assistentes e ordenou: estes homens estão dispensados dos serviços a que se propuseram, sendo assim, despeça-os com o pagamento conveniente. Aquela atitude arrogante e desrespeitosa subiu-me à cabeça e olhei na direção do Octávio e do Rufus, que simplesmente não demonstravam qualquer reprovação em seus semblantes, dando-me a certeza de serem não apenas mais experientes pela idade, mas também almas mais generosas. O Octávio adiantou-se, prevendo que eu poderia dizer alguma coisa que pudesse aumentar o mal-estar, informando: nobre senador, nossa assistência não está relacionada com qualquer paga. Portanto, partiremos felizes por sabermos que a vossa estimada filha encontra-se bem e, tanto o senhor como a tua esposa, em paz. De nossa parte, saibas que somos gratos pela oportunidade de servir em nome de Jesus. Peço então a vossa permissão para que nos retiremos, rogando ao Senhor que nos mantenha em sua bênção. O Lacínio simplesmente fez um gesto com a cabeça para o seu assistente, autorizando a nossa saída. Eu, que não possuía a grandeza de alma dos meus irmãos em Cristo, se pudesse, teria dito algumas palavras para aquele impertinente, que nos tratara como uns trastes, e, com absoluta certeza, acabaria causando mais complicações para nós mesmos. Decidi então engolir o desaforo. Por recomendação daquele assistente do senador, recebemos alguma provisão de pão e água e fomos conduzidos até a porta de saída do palacete por um dos servos, que se despediu com um olhar humilde, por perceber o tratamento que estávamos recebendo em nossa partida. Antes que os portões se fechassem às nossas costas, um óptil, que deveria ser o responsável pela segurança do senador, olhou-me de forma intrigante e, sem dizer coisa alguma, apenas sorriu com desdém. Sua fisionomia não me pareceu de toda estranha, contudo, dentro do uniforme e usando o seu capacete, muitos dos legionários acabavam possuindo uma fisionomia comum. Procurei não dar importância ao fato, porque logo recebíamos a orientação do Octávio, dizendo:
Bem, meus irmãos, temos uma longa caminhada pela frente. Alguns dias de esforço e estaremos em casa. Confiante no Cristo, chegaremos em paz, aquela mesma que procuramos deixar na residência que nos acolheu por um curto período. Confesso que engoli em seco as últimas ocorrências e procurei, na prece, acalmar-me. Em instantes, surgiu-me claro em minha mente um dos ensinamentos de Jesus em sua Boa Nova: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Ficou claro para mim, naquele instante, que o importante era fazer o bem, pelo bem. Capítulo 49. Transfuga da lei. Cobrimos o percurso até a comunidade em vários dias de caminhada, tendo que passar as noites frias ao relento, por estarmos desprovidos de recursos para o pagamento de alguma hospedaria que pudesse nos abrigar. No entanto, a nobreza de coração do Octávio e do Rufus chegava realmente a me impressionar, pois deles eu sequer ouvia uma só palavra de reprovação à atitude do senador, ou mesmo qualquer reclamação sobre os desconfortos da viagem e do frio que experimentávamos à noite. Finalmente alcançamos os portões da nossa comunidade. Ao retornarmos, os moradores nos receberam com o carinho costumeiro, daqueles que buscam vivenciar a realidade da vida como irmãos e irmãs que somos. Vencida a fadiga pelo repouso um pouco mais estendido, voltamos às nossas habituais atividades, no cuidado dos poucos animais que possuíamos e principalmente na área de cultivo. Não havia se passado mais do que 2 dias da nossa chegada quando um dos moradores, que se mantinha na posição de vigia, acusou um movimento atípico de soldados em suas montarias, que vinham em nossa direção. Como eu e o Marte estávamos mais próximos das paliçadas que protegiam a nossa comunidade, subimos em um dos seus passeios para observarmos o que estava ocorrendo. Um destacamento de 6 homens aproximou-se do portão e o óptio que os comandava falou em alto tom de voz: sabemos que neste acampamento encontra-se um homem cujo nome é Fídio. Ordeno que os portões sejam abertos e que ele se apresente imediatamente. O Marte quis replicar, mas eu pedi que ele não dissesse uma só palavra, pois estava mais do que claro para mim o porquê dos soldados à frente dos portões de nossa comunidade. Solicitei também que não despertassem a atenção dos demais membros, para não infundir pânico nas pessoas, uma vez que, àquela hora do dia, todos estavam ocupados em seus afazeres, e seria prudente que nada fosse alterado. O Marte, cuja posição de dirigente lhe pertencia, solicitou a abertura dos portões e acompanhou-me até a parte externa. Quando nos aproximamos do óptio, notei ser o mesmo militar que havia se mostrado desdenhoso quando saíamos do palacete do senador, cuja fisionomia não me era estranha. Ele sorriu, mantendo o padrão, para dizer em seguida: tu és um fugitivo, um transfuga da lei, procurado por crime contra o Estado, e felizmente eu o reconheci. Talvez não te recordes de mim, mas eu sou um dos soldados que tu dispensaste quando assumiste a unidade de produção de pilos. O nosso responsável quis tergiversar a situação, quando eu fiz-lhe um sinal para que não tomasse nenhuma iniciativa, pois o risco que seria submetida toda a comunidade era imenso, até porque, com facilidade, o militar poderia usar da força, alegando que aqueles camponeses escondiam e protegiam um criminoso. Não opus qualquer resistência e um dos soldados manietou-me com a ponta de uma corda, que seria utilizada para puxar-me pelo caminho de volta a Roma. O Marte e o nosso irmão que servia no posto de vigia procuravam enxugar com as mãos as lágrimas que desciam pelas suas faces, enquanto os cavaleiros montavam e se preparavam para partir. O antigo soldado, agora na posição de óptio, sorria com satisfação. Ordenando a caminhada, virou-se mais uma vez em minha direção e disse: escuta, fugitivo, quero te comunicar que, se possuis a esperança de que alguém apareça para te defender, estás enganado, porque, apesar de teres contato com o senador Lacínio, ele não irá mover uma pena sequer em teu favor, pois poderá ser acusado de ter dado pouso para um transfuga da lei, como tu. Agora anda, pois temos um longo percurso até que sejas enclausurado e devidamente penalizado. Capítulo 50. Prisioneiro, outra vez. Eu sabia que não havia a mínima chance de eu sair com vida daquela situação. Para o óptio que me capturara, o interesse no cumprimento das leis era irrisório,
porque ele visava apenas cavar uma provável oportunidade de ser lembrado para uma futura promoção ou, pelo menos, buscar ficar em evidência junto aos seus superiores. Bem, fossem o que fossem as questões de seus interesses, a verdade é que a caminhada seria penosa para mim, porque teria que andar no ritmo dos cavalos, tomando muito cuidado para não tropeçar e cair, pois, se tal ocorresse, sem dúvida alguma eu seria literalmente arrastado, o que de uma forma ou outra acabaria ocorrendo, pois a exaustão iria me visitar em algum momento. Para tanto, buscando forças junto a Jesus, passei a orar enquanto caminhava e o auxílio não me faltou, pois fui, em determinado instante, envolvido em uma atmosfera de fortalecimento tal que as energias em mim pareciam inesgotáveis, como se eu, por algum processo desconhecido, retirasse da natureza abundante que cercava a estrada elementos que me reanimavam a cada passo. Passadas algumas horas, foi dada a ordem de parada pelo óptio, em local provido de árvores, próximo de um córrego, cujas águas cristalinas descedentaram a todos. O oficial virou-se para um de seus comandados, dizendo: impressiona que o criminoso ainda esteja suportando a caminhada sem que necessitassemos arrastá-lo. Que bom, pois os nossos superiores poderão tê-lo por inteiro quando decidirem pela aplicação da sentença. Gargalhou em seguida, sendo acompanhado pelos soldados, que forçaram o riso para não decepcionarem o seu superior. O percurso durou um pouco menos do que era esperado e, quando chegamos à cidade, fui encaminhado para uma de suas fortalezas, e de lá diretamente para uma das suas prisões reservadas para legionários condenados pelos mais diversos crimes contra o Estado ou desertores capturados. O tratamento das primeiras horas não diferia da experiência que eu tivera junto aos meus irmãos cristãos, quando nos calabouços do circo. Eu não teria que esperar muito para ser colocado diante de um oficial para receber a sentença. A cela de proporção diminuta era compartilhada com mais 5 legionários, todos eles em estado lamentável, verdadeiros farrapos humanos. Apesar de minha magreza e de estar coberto de pó espesso da estrada da cabeça aos pés, o meu estado perto do deles se assemelhava a de um Hércules. Sabendo que o meu caso era definitivo tanto como o dos demais companheiros de cela, sentei-me em um dos cantos e passei a orar, não apenas por mim, mas também por aqueles infelizes que partilhavam os seus momentos finais comigo. Pelo cansaço que se abateu forte e repentinamente, adormeci como nunca houvera ocorrido antes e vi-me sair do corpo com facilidade. O ambiente reduzido e fétido da prisão transfigurou-se em um salão amplo e perfumado, onde a luminosidade se dava por luzes desconhecidas por mim, de tamanha clareza e suavidade que somente aquele espetáculo me deleitava como um todo. Subitamente vi-me à frente da Valéria, que, sorridente, disse-me: sejas bem-vindo em nome do nosso Senhor e Mestre, meu filho. Tens pela frente momentos de puro testemunho. Quero que saibas que não serás abandonado em momento algum. Logo nos reuniremos em definitivo, portanto não temas as ocorrências daqueles que buscam submeter o seu corpo à morte, mas não podem aniquilar o espírito, a essência da vida. Estaremos contigo, eu e o meu filho amado, Petrônio, que te antecedeu na jornada para o mundo real, que é este em que me encontro. O meu querido Petrônio, na condição de soldado que foi, saberá fortalecer o teu ânimo, para que em momento algum te desvaneças diante das dificuldades. Ore e tenhas fé em nosso Senhor, lembrando que Ele mesmo suportou provas muito mais difíceis que as nossas, por nos amar incondicionalmente. Quase que de imediato, o Petrônio surgiu ao lado de sua mãe e dirigiu-se a mim, dando-me um abraço que me transferiu forças indescritíveis e um estado de ânimo jamais experimentado. Em seguida, despertei quase num sobressalto, sentindo ainda a presença daquele que fora não apenas o meu superior, o centurião romano, mas, acima de tudo, um irmão em Cristo. Capítulo 51. Trabalho inicial. 10 dias haviam se passado de minha prisão quando o carcereiro ordenou que eu me apresentasse ao tribuno, para as devidas acareações. Acorrentado como se fosse um animal perigoso, sendo conduzido por 2 soldados, compareci à presença do tribuno Lúcius, que me olhou com um profundo desprezo, tapando inicialmente o nariz, em virtude do odor pessoal e dos meus trajes.
Irritado, ordenou imediatamente aos soldados que me colocassem em maior distância de sua pessoa, pelo asco que sentia, dizendo em seguida: Tu és um criminoso e não terás recurso algum, pois, se falares algo em tua defesa, sabemos bem que poderás comprometer algum nobre, que, pelo desespero em uma causa justa, terminou por se envolver com a tua desprezível pessoa. Para solucionarmos rapidamente este imbróglio, e procurando preservar a integridade dos teus amiguinhos que vivem no mesmo acampamento onde tu te escondes, como te declaras perante a acusação de teres transgredido a lei, por ter se envolvido em bruxarias de um tal Nazareno e ter inclusive dado cobertura aos seus adeptos, quando estavas administrando uma de nossas instalações? Mantive-me um tempo maior calado, pois busquei na prece a paz necessária para responder-lhe, visando proteger a comunidade que eu sabia já estar em risco, pelas palavras que acabara de ouvir na acusação feita pelo tribuno, e também a cobertura que estava sendo dada ao senador, que, no fim, buscava não ter o seu nome envolvido com elementos considerados perigosos por tentarem subverter os valores da sociedade romana, como eram caracterizados os cristãos. Ele irritou-se com a minha demora e bradou: Vamos, ordeno-te que fale. Nobre tribuno Lúcius, se for para me considerar culpado de procurar praticar o amor conforme o nosso mestre nos ensinou, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, então sou sim culpado, merecedor da sentença que lhe aprouver. Contudo, se estiver em análise a minha posição como legionário que fui e administrador de uma área de produção para o exército de Roma, então, neste caso específico, considero-me inocente. Ele gargalhou estridentemente, sendo acompanhado pelos militares presentes, dizendo em seguida: És um insolente mesmo. Primeiramente, quero que saibas que o tal do Nazareno, devidamente julgado e crucificado, é teu mestre e não meu ou dos meus patrícios, e segundo, não desconheço os resultados que foram alcançados quando da tua gestão na área de produção do meu, e não do teu, glorioso exército, e, por isso, levando este único ponto em consideração, a tua execução será dada de forma rápida, porque morrerás pelos pilos que tu mesmo um dia foi responsável pela confecção. Sarcástico, ele perguntou: O que achas da encomenda, de ires visitar o teu mestre de forma mais rápida? Senhor, não temo a morte, pois ela, como tu crês, não existe. Caso eu possa ter a honra em encontrar-me com Jesus, tenhas com isso a certeza absoluta de que pedirei a Ele por ti, pois o seu imenso amor não é reservado somente para aqueles que procuram compreender e praticar a sua mensagem, mas sim para todos os seres deste nosso mundo, que estão sob a sua magnânima responsabilidade diante do Criador de todas as coisas, o Deus único e nosso Pai. Permita-me agora apresentar-lhe uma última observação, nobre tribuno. Ele cortou a minha frase e, continuando a me olhar com todo o desprezo possível, falou: Diga logo, por que me cansas e tu precisas morrer? Em relação ao julgamento de Jesus, saibas que houve uma condenação de caráter político, e não um julgamento com a mínima observação de justiça. Em relação a apressares a minha morte, saibas também que me vou em direção à pátria original, onde se vive a verdadeira vida. Se posso sugerir-lhe, procure por Jesus em seus ensinamentos, em sua boa nova, para um dia poderes viver a realidade da vida. Ele ironizou-me uma vez mais e ordenou: Retire esse criminoso da minha frente e cumpra-o com a execução em caráter imediato. Os militares obedeceram e me levaram até uma parte mais reservada da fortaleza, uma área própria para a guarda dos animais, onde me amarraram a um poste, utilizado para a execução de pessoas inconvenientes, como eu me tornara, muito mais para o receio do senador do que para o próprio exército. Ao me prenderem para a execução, um dos soldados aproximou-se e disse em baixo tom de voz: Perdoe-me pelo que vou fazer. Respondi-lhe de forma que somente ele ouvisse: Não requeis pelas ordens que terás que cumprir, somente nunca desista de Jesus, porque o nosso Senhor e Mestre nunca desistirá de nenhum de nós. Fique em paz. A partir daquele momento, mantendo-me confiante e em prece, uma luz de intenso brilho me envolveu e pude divisar as figuras da Valéria e do Petrônio, que se aproximavam suavemente. Ela, olhando carinhosamente para mim, disse: Vem, meu filho, acompanhe-nos,
porque o trabalho da nossa redenção junto a Jesus está apenas começando. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.